Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, vou responder pra vocês uma pergunta que me fez uma seguidora daqui do canal, a Karine, onde ela me perguntava se foi muito difícil pra eu aprender a falar o espanhol, como é que eu fiz e quanto tempo a gente demoraria para aprender para ter um espanhol fluente. Eu acho que com esse vídeo eu posso ajudar muitas pessoas que têm essa dúvida, porque embora o português seja muito parecido com o espanhol, muitas vezes muitas pessoas utilizam sim o portunhol. O portunhol é muito útil para pessoas que vêm aqui como turistas e assim, mas para uma pessoa que está num trabalho, claro que no começo é muito difícil que a gente, sim, utiliza uma palavra que outra, mas com o passar do tempo vocês vão ver que vocês vão conseguir, sim, conseguir falar, porque é um idioma que é muito fácil de aprender. Eu vou falar para vocês da minha história e da história do Henrique, que são duas histórias bem diferentes, da forma como se aprendeu o espanhol, e então dessa maneira eu acho que vocês vão ter os dois lados. Eu, quando morava no Brasil, eu sempre gostei do idioma espanhol. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu gostaria de aprender a falar espanhol. E na época que eu estudava na escola, a gente só tinha como segundo idioma o inglês. Então eu resolvi, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu falei para os meus pais e eles me colocaram num colégio, no CCAA de espanhol, e eu comecei do zero. Eu e a minha irmã. E eu me lembro muito bem que a professora me disse, ela falou para mim, para mim e para minha irmã e para outra pessoa que estudava com a gente, que a gente tinha um espanhol muito bom. E aonde é que a gente tinha aprendido, se a gente já tinha feito curso ou então se a gente tinha descendência espanhola. E a gente respondeu que não, e essa outra pessoa também não tinha, mas tinha facilidade. E eu acho que aí vai de cada um. Eu sei que eu e a minha irmã, a gente tinha muita facilidade em falar o espanhol com esse sotaque, com esse acento, como eles dizem aqui, porque a gente tinha, os meus pais, né, são de origem portuguesa e a gente sempre imitava eles. Como falar esse R, que aqui na Espanha é muito falado. Por exemplo, carro, não? Aqui não é carro, aqui é coche. Mas eu sempre falava imitando a minha mãe e meu pai, então esse R para mim e para minha irmã sempre foi muito fácil. E quando a gente começou a falar, nas primeiras aulas assim de espanhol, a professora dizia que a gente tinha um sotaque muito bom e que a gente tinha muita facilidade para aprender o idioma. Então a gente estudou mais ou menos uns 3 anos e depois de 1 ano e meio ou 2 foi que eu vim para cá. Então eu já tinha essa facilidade por ter estudado no Brasil e por sempre imitar os meus pais, e assim esse acento é muito importante, esse doble R, como eles dizem aqui, não é? Esses dois R's juntos, eles sempre falam dessa forma. E, por exemplo, eu já fiz também, eu acho que um vídeo ou um Reels falando para vocês sobre isso, que eles dizem a palavra ducha, leche, e para muita gente é difícil, porque como se escreve leite, quem lê seria leche, não é? Porque o som no Brasil seria de CH, e é como se fosse o som do X. Então, eu me imitava muito também o meu pai, por falar muitas vezes dessa forma, porque em Portugal, na região que ele vive, eles falam dessa maneira, então para mim era muito mais fácil. Esse foi o meu caso. Agora, a situação do Henrique, não é, do meu marido, é completamente diferente. Ele é português, mas ele nasceu na França e ele viveu na França até mais ou menos 11, 12 anos, e depois eles voltaram para Portugal, a família dele voltou para Portugal, e ele ficou em Portugal dos 12 até os 17 anos. E ele nunca tinha escutado uma palavra em espanhol. E ele veio para cá para trabalhar com essa idade, com 17 anos. E é o que ele me diz, que ele colocava a televisão e que ele não entendia absolutamente nada. Ele dizia para mim, eu ficava prestando atenção e não conseguia entender nada. Só que ele foi obrigado a trabalhar logo quando chegou com pessoas espanhóis, com pessoas espanholas. Então ele fazia muitas vezes gestos,
no começo ele me dizia que ele fazia gestos e ficava prestando muito atenção na forma como eles falavam. E ele disse assim que depois de 3 ou 4 meses ele já falava o espanhol muito bem. E ele tinha essa facilidade também, porque a região que ele é de Portugal também tem esse som, não é, de dizer ducha, esse CH, eles também falam dessa forma. Então para ele o espanhol dele é perfeito. Muitas pessoas... Quando ele diz que ele é português, muitas pessoas nem acreditam, porque ele tem o acento, como eles dizem aqui, perfeito. Eu não. Eu quando falo, as pessoas me falam, de onde eres, não é? Que da onde você é? Porque eu tenho um acento muito particular de gente que fala português do Brasil. Porque uma pessoa, era o que eu queria dizer para vocês, uma pessoa dessa região, da região de Trás-os-Montes de Portugal, tem muita facilidade para falar o espanhol, porque eles falam dessa forma, como eu mencionei para vocês, esse CH, então é muito mais fácil. Agora a gente que é do Brasil e pessoas que não tem essa facilidade de falar esse doble R, não é, esse R, esse sonido R, é muito difícil. Eu vejo assim, às vezes eu tô na rua e eu escuto e por a forma como as pessoas falam, eu falo, esse é brasileiro, porque não sai, não sei, acho que para muitas pessoas deve ser muito difícil, mas o meu conselho para vocês era isso, não é? Porque a Karine me perguntou o que fazer, e eu sugiro que vocês comecem a assistir vídeos no YouTube, que tem muita gente que hoje em dia que ensina, mas eu também diria para vocês colocarem sempre o castelhano, não é? O espanhol da Espanha, porque é a mesma coisa que se você viesse, por exemplo, que você aprendesse o português de Portugal e você fosse para o Brasil, é diferente, tem muitas palavras que são diferentes, a forma de falar é diferente, então porque eu vejo que muitas pessoas que ensinam o espanhol na internet, eles ensinam muito o espanhol latino, e é diferente, o sotaque é diferente, palavras bem diferentes, então que vocês tentassem escutar mais, quem está interessado em vir para a Espanha, esse espanhol, o castelhano, procurasse sempre espanhol da Espanha e não espanhol latino, como eles chamam aqui. E a minha sugestão também para vocês seria que vocês colocassem, eu vou deixar aqui embaixo, canais de televisão, porque hoje em dia é muito fácil, a gente pode pegar por o YouTube daqui mesmo da Espanha, rádios daqui da Espanha, então que aí que as pessoas... vocês já podem se acostumar com a forma como eles falam. E sempre, sempre, sempre é o que eu digo, não é? Tentar buscar, estudar com gente que seja nativa espanhola mesmo, porque facilita muito, porque aí você vai aprender o espanhol que se fala aqui na Espanha. E por mais que seja o mesmo idioma, como é Brasil e Portugal, que eu falei agora para vocês, tem diferença sim, tem muita diferença. Diferença na forma de falar, diferença em muitas palavras, diferença principalmente em expressões. Então o meu conselho era esse, que vocês fizessem dessa forma. Eu posso deixar também aqui para vocês alguns links de colégios assim de espanhol que tem aqui em Valladolid, para que quem esteja interessado, se quisesse vir para cá para poder aprender espanhol para estrangeiros, tem em todas as cidades, mas eu vou deixar aqui para vocês o link daqui de Valladolid. E vou procurar também de Barcelona e de Madrid, também vou deixar aqui no vídeo, e assim dessa forma eu acho que vai ficar mais fácil, porque talvez, não sei como são, eu sou sincera, mas talvez até tenha alguma coisa online, e assim dessa forma vocês podem também começar a aprender dessa maneira, que é uma forma de vocês chegarem aqui, para quem nunca ouviu o idioma, para ter um mínimo de noção. Eu acho que ter um mínimo, uma base é muito importante, porque por mais parecido que seja, não é? Eles falam muito rápido. Então, quando você não tem nenhuma noção e você escuta uma pessoa falar aqui, e dependendo da região que ela é, por exemplo, as pessoas do sul, eles têm um sotaque bem diferente, eles não falam a palavra completamente, como se cortassem as palavras. É outra forma de dizer, que é muito mais complicado. É como se a gente fosse para a região nordeste ou para a região sul do Brasil, que tem o sotaque próprio e é ainda mais difícil da gente entender. Então eu acho que dessa forma eu espero ter ajudado vocês dessa maneira, explicando como foi a maneira que eu aprendi. A minha sugestão de verdade era essa, é que vocês não viessem para cá sem noção alguma. É muito importante vocês terem
vocês acostumarem o ouvido, sabe? É muito importante vocês começarem a se familiarizar com o idioma, porque isso é muito importante. Para vocês verem como é importante a gente se familiarizar com o idioma, eu me lembro que quando eu cheguei em Portugal também, outro idioma que não tem nada a ver em relação ao francês, eu nunca tinha estudado francês na minha vida, nunca tinha feito 1 hora de francês, um mini curso nem nada. E em Portugal tem muitos portugueses que vão para a França trabalhar e que chegam nessa época do verão, em agosto, e que vêm e que falam entre eles em francês. E eu não entendi absolutamente nada. Era uma língua completamente nova para mim. E hoje em dia, não é que eu sei francês, mas eu já comecei a me acostumar com muitas palavras. Então, quando eu escuto as pessoas falando, eu não vou saber a tradução perfeita, mas depois de muitos anos, não é, ouvindo nessa época do ano, que agora que vai ser que a gente vai para lá, você já começa isso significa isso, e você começa a pegar algumas palavrinhas. Então é muito importante que vocês tenham essa mínima base para vocês chegarem aqui. E é o que eu disse, por mais que seja muito parecido, é difícil quando você está em um lugar que a pessoa fala com você de uma maneira tão rápida, porque ela acha que você está entendendo. E aí você começa a ficar nervoso, porque você vê que falam muito rápido e você não consegue entender. E o meu conselho é esse, fazer esses mini cursos online e procurar sempre, que nem eu disse para vocês, sempre o espanhol daqui da Espanha. Ou se uma pessoa fosse para a Argentina, que procurasse estudar com pessoas que fossem da Argentina, ou então estudando ou assistindo televisão, o que eu falei para vocês, ou ouvindo rádio desse país. Isso é muito importante, porque dessa forma vocês vão se acostumar de uma maneira muito mais fácil com o idioma. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que dessa forma vocês já venham mais preparados, que vocês não cheguem aqui pensando, é fácil, é muito parecido o espanhol com o português e eu me viro. Sim, a gente pode sim se virar, mas quando você tem isso que eu falei, não é? Essa base mínima, quando você pode, e é tão simples hoje em dia, é só colocar na internet, procurar esses vídeos, e como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui links para vocês poderem acessar e para poder facilitar para vocês, que eu acho que dessa forma vai ser muito mais fácil vocês chegarem aqui e já conseguir falar, tentar falar, ou principalmente tentar entender o que as pessoas querem falar, o que as pessoas querem dizer para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!